Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elisa Costa e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês, algo que eu senti que seria muito bom, que seria bom para mim, que seria bom para outras pessoas, compartilhar isso, que é algo que eu vou começar a fazer nos próximos tempos, Vou ver se eu faço uma playlist sobre as minhas vivências, tá? As vivências do meu dia a dia. Pode ser que compartilhar com vocês as minhas vivências seja de ajuda, Possa levar algum tipo de clareza, de lucidez. Então, durante muito tempo eu não tive muito com quem compartilhar isso e praticamente não falei sobre isso com ninguém, Pouquíssimas pessoas. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, falar para vocês sobre as minhas vivências, as minhas experiências que eu já passei, Que eu já passei até hoje, que eu ainda vivencio, sobre a minha conexão, como acontece, O meu contato com o meu amparo espiritual. Como é o meu contato com o meu amparo espiritual, Como acontece da minha parte com eles, da parte deles comigo. E eu senti vontade de compartilhar isso com vocês e estou aqui. Bom, poderia falar para vocês muitas formas, tá? Existem muitas formas que eu me comunico com o meu amparo espiritual e que o meu amparo espiritual se comunica comigo, meu anjo da guarda, meus mentores e mentoras, que eu poderia dizer para vocês, para a gente começar, no ano de 2021, 2022 e 2023, principalmente 2022 e 2023, comecei a fazer alguns cursos de espiritualidade, mas já tenho esse interesse muito grande por filosofia e espiritualidade desde a minha adolescência. Meu primeiro baralho cigano foi consagrado, ainda era adolescente. Sempre gostei de astrologia na minha juventude. Sempre gostei de astrologia, fazia simpatia, comprava aquelas revistinhas, fazia simpatia. Sempre gostei de astrologia. E no ano de 2022 e de 2023, comecei a fazer cursos mesmo mais aprofundados de espiritualidade. Não que eu não tenha participado, sempre participei de muitas religiões, me considero espiritualista universalista. Então, desde sempre estou estudando filosofia, estou estudando doutrinas, estou estudando religiões e só que assim, eu tinha alguns sinais de comunicação com o meu amparo espiritual, mas eu não percebia. Porque por mais que eu estudasse, eu não tinha ainda acesso, de alguma forma, e entendimento para perceber que eu estava tendo uma comunicação com o meu amparo espiritual, que o meu amparo espiritual estava se comunicando comigo. Sempre muito também na tribulação do dia a dia, Muitas crenças limitantes, muitas coisas para fazer, pouco tempo para olhar para mim mesma, Por mais que eu tenha, por exemplo, começado experiências de meditação, eu comecei já a ter experiências de meditação ainda também na juventude, na adolescência. Na adolescência eu já participava de alguns grupos de meditação, eu participava da gnose, então assim, já gostava do oculto e do não oculto. Eu tinha esse interesse muito grande. E eu comecei a perceber já alguns indícios, da comunicação com eles através dos sonhos. Então essa já é uma
das formas, né, que o meu amparo espiritual tem de se comunicar comigo, que é através dos meus sonhos, né? Então, quando eu olho para trás, né, que eu lembro de vários sonhos que eu tive, que alguns deles realmente foram sonhos, assim, que eles estavam querendo me dizer alguma coisa que iria acontecer. Então, assim, sonhos proféticos, né? E na época eu achava muito interessante, né? O sonho eu percebia que era um sonho diferente, que não era um sonho comum. Eu percebia isso, que não era um sonho comum, que era alguma coisa que estava querendo me dizer, né? Alguma coisa estava querendo me dizer alguma coisa, né? Mas eu não imaginava que fosse um amparo espiritual falando comigo. Conforme eu fiz esses cursos, né, de espiritualidade em 2022 e 2020, agora em 2023, eu comecei a ter acesso a ver os meus mentores, a ver alguns dos meus amparadores, né, vamos dizer assim, e eles começaram a se comunicar comigo e me mostrar mensagens e se mostrar para mim, né? E daí eu comecei a compreender que realmente estes sonhos que eu tinha tido já no passado, realmente eles estavam querendo se comunicar comigo, só que eu não entendia que eram eles, né, que estavam me mandando essas informações. Então, através de sonhos, né, é uma das formas. Eu acho que é interessante eu compartilhar com vocês, porque pode ser que vocês também estejam tendo esse tipo de comunicação, né? Pode ser que vocês tenham esse tipo de mediunidade, porque até onde eu sei, mediunidade todas as pessoas têm. Só que cada uma tem um tipo de mediunidade, dependendo do desenvolvimento de cada um, né? Cada um tem as suas formas, vamos dizer assim, né, de desenvolver a própria mediunidade, né? E daí comecei também a me lembrar de questões, por exemplo, como sincronicidades, né? Entre 2017 e 2018 também comecei a receber muitos sinais através das sincronicidades, os números angélicos, né? Comecei a pesquisar sobre isso. Outra forma também que eu comecei a receber a comunicação do meu amparo espiritual foi através de uma forma que eu tenho de mediunidade, que eu fui pesquisar e descobri que se chama onírica, né, que é através do olfato. Então eu sinto cheiros, né, que são a maior parte do tempo cheiros agradáveis, perfumes agradáveis, né? Essas foram as experiências que eu tive. Pouquíssimas experiências de cheiros que não foram muito agradáveis, mas que geralmente eu consigo mais ou menos entender o que significa, né? Então, até vou compartilhar com vocês uma história desse tipo de mediunidade que eu tenho, né? Que é a onírica, né? Sentir perfumes, sentir cheiros, né? Através do nariz, do olfato. Uma vez eu estava com o meu amigo e eu comecei a sentir um perfume de bebê. Comecei a sentir um perfume de nenê, um perfume de bebê. E a gente estava no restaurante almoçando, eu e o meu amigo, e eu falei, nossa, que cheiro de neném. E a gente começou a olhar para os lados assim no restaurante e não percebia, não tinha nenhum neném dentro do restaurante. E a gente continuou conversando, né? Daqui a pouco aquele cheiro de neném. Sabe o neném que acaba de tomar banho, que fica aquele cheirinho na casa, assim, de talco, aquele cheirinho de sabonete de neném, aquele cheirinho gostoso, né, de neném. Eu falei, nossa, que cheiro de neném. Aí eu falei, que você tá usando perfume? Que perfume que você tá usando? Ele nem era muito de usar perfume, esse meu amigo, né? Ele era muito discreto, assim, nessas questões, né? Não é essa pessoa que ficava usando aqueles perfumes fortes, né? Nada disso. Muito discreto, né, no perfume dele, né? Gostava do perfume próprio dele, né? Aí eu fiquei cheirando ele, né? Falei, nossa, que cheiro de neném. E ele, eu não tô sentindo. Ele falou, eu não tô sentindo nada. E a gente, eu falei, tudo bem, a gente continuou conversando dentro do restaurante, né?
Daqui a pouco eu falei, não, tá muito forte esse cheiro. E comecei a procurar e não achava, não tinha nenhum neném dentro do restaurante. Ok, passou isso, eu esqueci, ele também esqueceu, né, esse meu amigo, desse fato. Quando foi, acho que mais ou menos na semana seguinte, poucos dias depois de eu ter falado isso pra ele, que eu senti o cheiro de neném, ele apareceu, ele me chama de Eli Bacana. Aí ele falou, ele tem uma novidade pra te dar. Eu falei, ah é? O quê? Você, vovô, falou que ia ser vovô. A filha dele comunicou pra ele depois de alguns dias que ela estava grávida. Ou seja, ficou claro para mim, né, que o cheirinho que eu tinha sentido ali era o neném, era o netinho dele que estava já em volta dele ali, né? Ele estava perto da gente, né? Essa foi a forma que eu consegui sentir a presença dele, foi através do cheiro, né? Um cheiro de neném. Muito legal isso, né? Nunca esqueço. Então eu tenho essa mediunidade, essa forma de mediunidade também que é onírica, tem através dos sonhos, das mensagens que eu recebo através dos sonhos. Isso é o que eu desenvolvi até hoje, né? Ainda posso desenvolver outras características, né? Porque eu sei que eu tenho uma mediunidade muito exacerbada. Eu procuro estudar para conseguir equilibrar isso, né? E canalizar e usar da melhor forma possível, né? Por exemplo, a leitura de cartas é uma possibilidade, porque eu sei que eu tenho a mediunidade também que é voltada para cura, né? Para cura, através das mãos. Então, a leitura de cartas é uma forma que eu vi também, né, de exercitar a troca de energia, né, através das mãos e também através da intuição, porque eu também tenho uma intuição muito forte, né? Eu consigo captar mensagens, né? Eu faço muita meditação, faço muita oração, principalmente a partir de 2020 comecei a fazer, né? Muito mais. E daí eu recebo muita intuição, né? Muitas mensagens e eu acabo compartilhando com as pessoas essas mensagens que eu recebo, porque essa é uma forma que eu tenho de servir a Deus, vamos colocar assim, né? E então, assim, outra forma que eu tenho de mediunidade é através da intuição, né? Eu recebo a informação mesmo, é como se fosse uma clareaudiência, né? Eu escuto no meu ouvido as mensagens, às vezes, né? Que são frases, às vezes é uma palavra, às vezes são símbolos, imagens, né? Como se fosse um filme, são muito isso também, né? Recebo imagens na minha mente. Às vezes eu tô acordada mesmo e vem uma imagem na minha mente, né? É alguma coisa que eu tenho que fazer. Muitas vezes acontece isso. E então eu tenho essa facilidade com símbolos também, né? Por isso que escolhi nesse momento trabalhar com astrologia, né? Fiz a formação em astrologia, sou coach, também tenho a formação em coach e as ferramentas que eu busquei para o meu trabalho de coach, com o coaching, a astrologia, porque daí eu interpreto os símbolos, né? E o tarô também, porque como eu disse, daí eu trabalho já com as mãos, ajudo as pessoas através das mãos. Então eu ajudo as pessoas através das mãos, né? Através da escrita, por exemplo, já escrevi alguns livros, né? Estou sempre escrevendo. E outra forma também então, que eu tenho de mediunidade é essa questão da intuição, né? De canalizar a informação através de símbolos, imagens ou palavras, frases, que daí eu compartilho com as pessoas. Qual mais que eu poderia compartilhar com você? Gente, eu não faço script, tá? Eu gosto de ligar a câmera e começar a conversar e falar o que eu tô sentindo, tá? Esse é o meu jeito de fazer os vídeos. É assim que eu gosto. E para que fique espontâneo, né? Eu gosto de falar de uma forma liberta. Deixa eu pensar aqui se tem mais alguma outra possibilidade, né, para falar para vocês, né? Então, tem outras formas também que o meu amparo espiritual se comunica comigo, né? Já tinha percebido, às vezes, através dos objetos que eu tenho na minha casa. Antes eu tinha medo, agora eu não tenho mais.
conseguir ultrapassar esses medos, né? Eles, às vezes eu tenho uma intuição e às vezes eu fico pensando se é isso mesmo ou não, né? Às vezes eu fico com um pouco de dúvida e daí eles vêm e confirmam isso para mim. Às vezes através de um estalo de uma garrafa, do garrafão, um barulho no garrafão, na garrafa de água. Às vezes, agora recentemente eu comecei a receber outras mensagens deles, né? Então, assim, por exemplo, do ano passado, né, de 2022 para cá, eles têm me ajudado porque eu recebi a informação de que é para eu me manter o máximo que eu conseguir, assim, no momento presente, né? Que isso é muito bom para mim, né? Isso é muito bom para todo mundo. Mas para eu me manter o máximo possível no momento presente. Então, assim, quando eu saio do momento presente e começo de repente a ir para o passado e ter pensamentos às vezes não muito positivos, por exemplo, ou pensamentos que não são construtivos, vamos dizer assim, né? Não saio do momento presente. Então, por exemplo, é para eu relaxar, tô num momento de relaxamento e daqui a pouco eu já tô, né, já saí do momento presente. Aí o que eles fazem? Eles me avisam através, por exemplo, dos meus olhos, começa a pular minha pupila, né, assim, só para eu ficar atenta com seus pensamentos. Agora, recentemente, eles começaram a fazer assim, no banheiro, quando eu tô tomando banho, às vezes, porque eu recebo muita mensagem a qualquer momento do dia, a qualquer hora do dia, às vezes eu tô recebendo mensagem, é incrível. E às vezes eu tô tomando banho, tô lá relaxando, né? E daí minha mente já começa, né, a voar. E é para eu continuar relaxada ali, relaxando, né, no momento presente, sentindo a água cair, né. Então, assim, isso é a proposta, que eu me mantenha no momento presente. Então, quando eu, né, por algum motivo saio, aí o que eles fazem? Eles começam a fazer piscar a luz começa a piscar. Aí eu, já voltei, já estou aqui de novo. Onde você está? Eu estou aqui no momento presente. Então é uma forma também que eles encontraram, né, de me avisar. São várias formas, né? Dentro da casa, através de sons, de coisas que começam, por exemplo, como eu falei, né? Eles fazem a luz piscar e daí eu já sei que estou recebendo a mensagem deles de que eu saí do momento presente, né? Eu vou entendendo aos poucos, assim, a forma como eles querem se comunicar comigo. Que mais, né? Que mais? Tem mais alguma outra forma que eles se comunicam comigo? Tem. Através de músicas, né? Porque é muito aqui, né? Essa clareaudiência, vidência, né? Através dos símbolos, imagens, através das músicas. Então eu recebo também muita mensagem através de músicas. Já recebi até músicas mesmo, letras de músicas. Mas eles, por exemplo, eles querem me mandar uma mensagem a respeito de alguma coisa, vai da minha vida amorosa, por exemplo, vai dar um exemplo aqui para vocês. Eles me mandam uma música, escuto uma música no meu ouvido, às vezes é uma música internacional, vou lá, vejo a letra da música, aí eu já entendo qual é a mensagem que eles estão querendo passar. Às vezes eu quero fazer uma publicação, né, para alguns dos meus trabalhos, e daí eu fico. Aí eu já recebo uma música, às vezes, no mesmo dia ou no dia seguinte, eu já sei que é a música, eu vou lá ver a letra exatamente a respeito do conteúdo que eu tô querendo publicar. Então, assim, eu já sei que eu recebo também essa mensagem através de músicas, né? Músicas. Muito através de música, muitas músicas. E até comecei a usar isso uma época aqui nas leituras de carta. Algumas vezes eu coloquei, mas a maior parte das vezes eles querem dar uma informação é para mim mesmo, né? Então eu já sei que é assim, né? Que eles estão me mandando essa música, eu já vou lá, já vejo a tradução e já sei a mensagem que eles estão querendo me passar, né? Eu acredito que falei já bastante, né, da forma como o meu amparo espiritual se comunica comigo. A forma que eu me comunico com eles é conversando mesmo, né? Eu converso com eles,
E, na verdade, eu acredito que já converso com espíritos desde a minha infância. Minha mãe falou que eu gostava de falar muito sozinha. Pegava meus brinquedos, ela falou que eu pegava minha boneca, pegava minhas panelinhas e ia brincar sozinha e ficava falando sozinha. Falando muito sozinha. E depois de adulta eu percebi que também fazia isso quando estava em casa. Eu moro sozinha já há muitos anos. Desde que eu saí da casa da minha mãe, moro sozinha há muitos anos. E daí percebi muitas vezes que falava sozinha dentro de casa. Teve uma época que eu fui no centro de Umbanda e eu falei para eles, né, que estava acontecendo isso, aquilo. Aí eles falaram para mim assim, seria bom que você começasse a conversar mais com as pessoas, né, e parasse um pouco de conversar com o outro lado do mundo. Mais ou menos assim, né? Eu tava conversando, não tava dialogando muito com as pessoas, porque tava conversando muito com os espíritos, olha. Então eu comecei a dar uma controlada nisso de falar sozinha dentro de casa, entendeu? Porque às vezes sem perceber a gente faz isso, né? Já fiquei sabendo através de psicólogo que a gente faz isso, a gente pode fazer isso, por exemplo, tomando banho, né, porque a gente está organizando o nosso pensamento, mas também pode não ser, né, então é bom a gente observar isso, né, eu diminui bastante isso, né, de falar sozinha dentro de casa, porque desde quando eles falaram isso pra mim eu dei uma boa diminuída, né? Mas às vezes eu fico alerta, né? Quando eu vejo que eu tô falando muito sozinha, eu procuro prestar atenção como que tá o meu equilíbrio, né? Como que tá o meu equilíbrio e ver se isso é alguma necessidade que eu tô precisando atender e que não tô atendendo, né? Então eu procuro ficar bem atenta em relação a isso, né? E daí eu percebi que diminuiu bastante de 2021, de 2022 para cá, eu percebi que isso diminuiu bastante, né? Conforme eu comecei a aprofundar bastante no fazer os cursos, né, de espiritualidade, comecei a liberar, né, comecei a tirar bastante crença limitante em relação à religião, em relação à espiritualidade de uma forma como um todo, né, comecei a aceitar mais, né, a minha mediunidade, comecei a aceitar mais quem eu sou, comecei a aceitar mais esse potencial que eu tenho, né, de mediunidade, comecei a aprender, desenvolver, a lidar com isso está diminuindo cada vez mais, né? Isso foi diminuindo, e agora, como eu já sei as formas como o meu amparo espiritual se comunica comigo, né? Eu já sei algumas formas, né? Então, eu não tô sentindo tanto essa necessidade, né? Eu já sei como eles se comunicam comigo e eu tô tranquila, né? Tô conseguindo ficar calma, né? Ficar calma, ficar tranquila. E eu me sinto protegida, me sinto amparada, me sinto guiada, orientada, né? Primeiramente por Deus, né? E pelo meu amparo espiritual. Eu acredito que todas as pessoas têm mediunidade, como eu disse já no começo aqui do vídeo, e acredito também questão da pessoa desenvolver essa mediunidade ou não, e saber quais são os dons, né, e talentos, e que todos nós temos amparo espiritual, todas as pessoas têm anjo da guarda, todas as pessoas têm um amparo espiritual, todas as pessoas vêm com um amparo, nascem com um amparo espiritual, né? Só tem consciência disso ou não, né? Bom, essa é a minha conversa que eu vim aqui compartilhar com vocês, espero que ajude de alguma forma, e daí possivelmente, caso eu venha sinta, né, que é para compartilhar com vocês alguma outra informação sobre essa área de espiritualidade, né, filosofia, eu vou aqui compartilhar com vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir, a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau!